no caminho, aí, no êxodo do Estado liberal para o Estado social. Então, criou-se a necessidade de se ter a Previdência Social no Brasil. E é bom que vocês saibam que quando a gente fala de Estado liberal para Estado social, nós não estamos falando de Estado social. Muita gente associa isso de que nós queremos o socialismo, nós queremos o comunismo. Não é nada disso. Estado social nada mais é do que intervenção do Estado na proteção social do trabalhador. Nada mais é do que isso. E a gente precisa desse Estado social, tá? Porque o primado da Previdência Social sempre foi o trabalho, sempre foi proteger o trabalhador. Então, na época que estava nas construções das ferrovias, precisava-se, os trabalhadores eles se machucavam, eles num acidente de trabalho ali, se machucavam, e aí eles perdiam a força laboral e eles perdiam também o sustento, a fonte de sustento deles eles não tinham. Então pensou-se, influência do Estado europeu, pensou-se nisso, porque nós estávamos vivendo já uma época do welfare state, uma época do bem-estar social, em que se queria o Estado dar bem-estar social a toda a população. Então foi criado, sim, dessa forma, paulatinamente, foi sendo criada as caixas de assistência apenas para os ferroviários, depois para os correios, onde criou-se a assistência social para o trabalhador. No início só se falava em benefício por incapacidade e pensões, porque a maioria dos acidentes que aconteciam eram no trabalho. Então protegia-se o trabalhador nessas épocas. Nós devíamos ter uma proteção social ampla, né, na Constituição de 88. Aí sim nós tivemos a proteção social bem ampla com relação à previdência, assistência e à saúde. Então não adianta nós pensarmos em previdência se nós não pensarmos na tríade, que seria a Seguridade Social como um todo, e nós temos a divisão entre assistência, previdência e saúde. Então, essa é a tríade da Seguridade Social. Quando o governo diz que ele precisa de fazer a reforma da Previdência para poder investir recursos na educação, o que a gente tem que pensar? Não existe no custeio da Previdência Social, só antes de eu voltar um pouquinho aqui atrás, poder falar sobre o custeio da Previdência Social, quando se viu que as próprias empresas, os empregadores e os empregados estavam fazendo os caixas de assistência para os empregados que estavam perdendo a capacidade laboral, o Estado falou, puxa, a gente não pode ficar de fora. Como é que a gente pode fazer para poder fazer isso? Aí criou-se os impostos, né, as taxas, as contribuições que eram devidas para a Previdência Social. Então, criou-se esse caixa. Então, aí foi criando. Então, somente depois de uma influência também europeia, que aí criou-se a Previdência Social com o custeio da Previdência Social. Então, o custeio da Previdência Social, quem banca a Seguridade Social, o custeio dela é separado, é diferente do orçamento geral da União. Então nós temos o orçamento da Seguridade Social e nós temos o orçamento da União, o geral, tá? Então, quando o governo diz que ele vai fazer a reforma da Previdência para ele investir em educação, não existe previsão nem constitucional, nem paralegal, nem infralegal, que permita que ele retire o dinheiro, o custeio da Previdência, para investir em educação. Né? Então, essa fala dele aí não confere com a verdade, porque não existe essa previsão de que no custeio da Previdência Social terá que ter retiradas ou investimentos na educação, ok? Então, nós vamos fazer uma reforma da Previdência com esse intuito, entendendo que temos melhores escolas, uma melhor educação. Esse é um anseio de todo cidadão brasileiro, mas a finalidade, na verdade, não é bem essa. Outra coisa também que quando o governo ele sempre começa essas falas, e eu tive a oportunidade de ir numa audiência pública em que ele estava no Conselho Federal, e eu perguntei isso para ele. Eu falei, o senhor sempre começa as suas falas como se a Seguridade Social ela tivesse previsão no custeio dela de que houvesse investimentos na educação. Até agora, onde eu aprendi, onde eu estudei, eu acho que eu faltei essa aula, eu cabulei essa aula, eu não vi. E o senhor sempre trata a Previdência como passado, uma fala que ele fala assim, vocês querem investir no passado ou no futuro? Previdência é passado, educação é futuro. E outro equívoco do governo quando ele fala isso, porque um dos diagnósticos que o governo apresenta para a gente é que precisa de fazer a reforma da Previdência porque o país está envelhecendo. Nós estamos tendo uma inversão da pirâmide demográfica, onde nós teremos, a partir de 2060, mais pessoas tendo benefício do que mais pessoas contribuindo. Então, Previdência Social é passado, presente e futuro. Se nós estamos envelhecendo, é a partir desse momento que nós perdemos a nossa capacidade laboral, é a partir desse momento que nós vamos precisar muito mais da Previdência Social.
Educação é futuro? Educação é presente, é agora. Nós precisamos agora de educação. Educação não é futuro, educação é agora, tá? Então tá bom, vamos falar agora do que o governo propõe para a Previdência Social. Primeira coisa também que o governo coloca no marketing, se vocês entrarem na página da Previdência Social, www.inss.gov.br, vocês vão ver lá a propaganda da Nova Previdência. Esse é o nome que o governo deu, de Nova Previdência. Logo estampado, vocês vão ver que tem lá uma moça negra, sorrindo, feliz e um monte de gente atrás dela. Aquele é um marketing muito persuasivo, de forma que você vai ver que ele tem uma mulher, minoria, negra, minoria, e sorrindo e feliz. Mal sabe ela do que espera ela com relação ao futuro da Previdência Social, né? Então o marketing ali já é assim, positivo, tipo assim, olha aí, ó, é mulher negra e está feliz porque vai ter uma nova Previdência, nós vamos tirar de todo mundo as regalias, nós vamos equiparar rico e pobre, né? É assim que é a proposta do governo, mas não é bem assim que funcionam as coisas. O que o governo propõe? Na tríade ainda da Seguridade Social, quando nós falamos de saúde, ela é universal, é para todos, é um direito de todos, né, e um dever do Estado. A Previdência é para quem contribui, tá? Somente para quem contribui, que é a Previdência Social. E a assistência social é para quem dela depende, para quem não tem condição financeira de manter-se ou manter-se pela sua família. Então, somente para quem não tem condição de se manter, que depende da assistência social. No artigo 201 da Constituição Federal está previsto assim, ó: a Previdência Social será organizada sob forma de regime geral de caráter contributivo, de filiação obrigatória, ou seja, você não escolhe contribuir com a Previdência Social, basta que você exerça uma atividade remunerada que você tem que contribuir, você já é filiado obrigatório à Previdência Social. Observados os critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. O que é equilíbrio financeiro e atuarial? Equilíbrio financeiro é o que eu entro agora e saio agora. O atuarial é quando eu faço prospecção no futuro. O que está entrando, como é que está a demografia, como é que está o nascimento, a nossa taxa de fecundidade, que diminuiu bastante também. Esse é um dos motivos pelos quais o governo alega que precisa fazer a reforma da Previdência. Nós estamos tendo menos filhos, então por conta disso nós temos uma sociedade, né, mais adulta, que futuramente precisará bem mais da Previdência Social. E quais são os riscos que são atendidos pela Previdência Social? Normalmente não, está previsto, é um rol taxativo, tá? É a cobertura dos eventos de invalidez, doença, maternidade, proteção à gestante, proteção ao trabalhador em situação de desemprego involuntário. Embora muita gente não saiba, mas o seguro-desemprego é um benefício previdenciário também. Salário família, auxílio reclusão para os dependentes de baixa renda, pensão por morte do segurado, homem ou mulher, ou homoafetivo também, tá? E tem a previsão no parágrafo 2º do artigo 201 que nenhum benefício que substitua o salário será inferior a um salário mínimo. E vocês vão ver que na PEC 06 já esse artigo cai por terra, tá? Esse parágrafo cai por terra. O que nós temos hoje? Nosso sistema hoje é de repartição simples, tá? Nós temos um caixa único, onde quem está trabalhando hoje, contribuindo com a Previdência, ele paga as pessoas que estão aposentadas. E nós que estamos trabalhando hoje, na certeza de que os nossos filhos, os nossos netos, custearão a nossa aposentadoria do futuro. Este é o modelo de repartição que nós temos, tá? Agora, o que o governo quer mudar? São os benefícios previdenciários que nós temos e o que ele pretende mudar. As alegações do governo eu já falei, né, que são os déficits. Deixa eu falar para vocês um dos princípios da reforma da Previdência que eu questionei um por um deles. O sistema justo e igualitário, rico se aposenta na idade do pobre. Vocês sabem quem que o governo considera como rico hoje? Quem ganha R$ 2.200. Esse é o rico na visão do governo, né? E o teto da Previdência Social hoje, gente, é R$ 5.839. Então, a gente seria, no caso, milionário, porque 2.200, 2 vezes rico, né? Então, a gente já seria isso. Outra coisa, quem ganha menos, paga menos. Ele diminui 0,5% na alíquota
da contribuição previdenciária. E aí a gente pensa, nós não estamos falando em déficit? Por que eu vou diminuir a alíquota? Também é um contrassenso. Outra coisa, garantir a sustentabilidade do sistema. O governo propõe, ele abre uma brecha na PEC 06 de transformar o nosso sistema de repartição por um sistema de capitalização, onde cada um dos trabalhadores terá uma conta individual e você mesmo vai fazer a sua previdência social, entendeu? Então você contribui e você faz um caixa e você, a partir da hora que você precisar da Seguridade, você vai lá e saca aquele dinheiro, ou então você divide ele de acordo com a expectativa de vida que você vai ter, o que significa dizer que você vai ter, segundo ele, vai ter a garantia de um salário mínimo. Mas se suas contribuições forem no teto, você não tiver todas as contribuições possíveis, porque é capitalização, onde vai ser investido esse dinheiro? Quem vai garantir esse dinheiro? Se nós temos a União hoje que está por trás de tudo isso, que garante a nossa aposentadoria, quem é que vai garantir? Essa capitalização será administrada por instituições bancárias privadas, tá? A maior proteção social ao idoso, ele criou uma assistência básica, que é uma assistência de R$400, é muito dinheiro, se nós considerarmos que 2.200 a gente é rico, então R$400 para o idoso que tem 60 anos de idade, e ele vai, se ele continuar na mesma condição de miserabilidade, aos 70 anos ele será premiado com um salário mínimo. Ele fala em garantir direitos adquiridos, exceto no FGTS, porque ele propõe a retirada do pagamento da multa de 40% do FGTS do aposentado que exerce atividade, continua exercendo atividade laboral hoje, demitido por justa causa. O empregador, além dele não se dispensar ele por justa causa, além de não pagar a multa de 40%, ele também está isento ou facultado a ele o direito de fazer o pagamento do FGTS dos 8% mensal. Não é para o empregador mais fazer esse pagamento, ele faz se quiser, né? Ele fala que vai separar assistência de previdência. Nós falamos antes de uma tríade, lembra? Já está separado o que é previdência e o que é assistência, não precisava de PEC para isso. E a opção pela capitalização. Vamos olhar os países que eram capitalização pura? Vamos ver o exemplo do Chile, que está aqui pertinho da gente, onde nós estamos tendo o maior índice de idosos que estão suicidando pela miserabilidade, pela não condição de manter-se, tá? Então, a crise e o déficit. O governo alega que hoje nós temos no regime geral de previdência social um déficit de 218 bilhões de reais. Esse é o déficit alegado pela previdência social. Outro motivo, a pirâmide, a inversão da pirâmide demográfica, onde estão crescendo, né? Nós estamos nascendo menos e nós estamos envelhecendo, e nós, em 2060 a pirâmide vai virar. Ele fala das desigualdades entre o regime geral de previdência social e o regime próprio de previdência social, que é o regime dos servidores públicos, da União, dos estados e dos municípios. Ele fala que o regime próprio é privilegiado, tá? E o que a PEC propõe? Ele unifica os dois regimes, basicamente. Tanto o regime próprio quanto o regime geral de previdência, ele traz uma unificação entre os dois regimes. A ideia é essa, é unificar os dois regimes de forma que o servidor público ele também só tenha direito a receber pelo teto da Previdência Social, que hoje, nesse ano, é R$ 5.839, independente do valor que ele contribui com a Previdência Social. Independente disso, ele terá que receber apenas o teto da Previdência Social e ter, se quiser receber um valor maior do que esse, do que 5.839, ele terá que ter uma previdência complementar. Então, a previdência complementar, ela deixou de ser uma opção, até a nossa mesma também, né, até do regime geral, para ser uma regra. Então, o governo ele desconstitucionaliza o regime geral de previdência e constitucionaliza a previdência complementar. Ela não te dá mais a opção de você ter uma previdência complementar, ela te obriga a ter uma previdência complementar. O que ele faz? Acaba com a aposentadoria por tempo de contribuição. Hoje nós temos aposentadoria por tempo de contribuição, mulher que contribui com 30 anos de contribuição trabalho, homem que contribui com 35 anos. O governo quer instituir uma idade mínima para a aposentadoria. Ele acha que nós estamos aposentando muito cedo. Então o governo instituiu 62 anos de idade para a mulher, é a proposta, tá, gente? Não tem nada valendo.
62 anos de idade e 65 anos para o homem. O homem não alterou nada, a mulher apenas teve 2 anos. Mas nas regras de transição, nós vemos que a mulher foi a maior penalizada pela PEC, será a maior penalizada pela PEC. O trabalhador rural, hoje ele aposenta com 5 anos a menos, é 55 anos para a mulher e 60 anos para homem, e o governo ele coloca 60 anos de idade para o trabalhador rural, independente do gênero, homem e mulher, aposenta com 60 anos de idade, e institui o trabalhador rural, hoje ele não tem que fazer uma contribuição previdenciária, ele tem um custeio, que é 2,5% sobre a venda, a comercialização do produto dele, mas o governo agora quer colocar uma contribuição fixa para o trabalhador rural. Ele não pensa, quando a gente pensa em trabalhador rural, a gente já vai logo pensando no agrobusiness, né? Não é isso não, o trabalhador rural é aquele que vive em economia familiar, junto com a família para cobrir o sustento, para subsistência, nós estamos falando daquele de subsistência. O agrobusiness, ele é o empresário rural, são duas coisas bem diferentes. Então, ele desconsidera as peculiaridades do trabalhador rural e ele quer colocar uma contribuição previdenciária de R$600 ano, não é uma contribuição alta, mas ele institui que se essa contribuição dele, dos 2,5% que ele tiver na comercialização dos produtos, for o valor não der, ele tem que complementar. Mas se o valor superar, o governo também não devolve, tá? E outra coisa, 60 anos no campo, gente, para quem trabalho braçal, é quase que uma judiação fazer isso com eles, né? E outra coisa, 20 anos de contribuição. Nós tiramos aqueles 30 anos, como acabou com a aposentadoria por tempo de contribuição, o governo exige agora um tempo mínimo de contribuição de 20 anos. E o trabalhador rural, ele terá que comprovar, digamos assim, eu sou trabalhador rural, estou em 2019, foi implementado, foi aprovada a PEC, como o governo quer agora no primeiro semestre, né? Jura. Aí ele quer já, se em 2019 eu faço a idade de aposentar, porque você primeiro precisa implementar os requisitos, né? Idade, tempo de contribuição, idade e carência. Se você tem a idade, não implementou a carência, se você tem a carência e não implementou a idade, no dia seguinte, se a PEC for aprovada, são 20 anos de contribuição que ele terá que ter. Não tem regra de transição, tá? A regra dos cálculos previdenciários. Hoje, os nossos cálculos previdenciários são 80% das melhores contribuições que você teve de julho de 94 para cá. Por que julho de 94? Plano real para cá. 80% das melhores dispensa as 20 piores que você tem. O que o governo quer? Ele vai mudar a fórmula de cálculo. Ele vai colocar todo o período contributivo que você teve de julho de 94 para cá, então todo o período, então você vai ter um achatamento no seu salário de benefício. E aí, no que é melhor, ele pega esse salário de benefício e você vai começar a receber 60% dele. É média aritmética simples, gente. Você soma todas as contribuições que você tem, o valor delas, diminui pela quantidade de contribuição. Quando você divide aquilo ali, vai dar um valor. É aquele valor, aí você vai lá e coloca vezes 60%. Conta de porcentagem, advogado sabe fazer bem. 60% desse valor é o que você vai começar a receber. Aí o governo colocou 2% a mais para cada ano que você sobejar os 20%. De forma que você vai precisar, para você ter o seu benefício integral, 100% do seu salário de benefício, você precisar contribuir por 40 anos. Então, você começa com 60, 2% a mais do que sobejar os 20, do que sobejar, do que passar dos 20, tá? Aí ele fala para você, mas o que é isso? Você também pode ganhar mais do que 100, você vai ter que trabalhar no mínimo 50 anos para você sobejar os 100, né, gente? Essa é uma crítica que eu fiz para o próprio secretário de Previdência Social, se alguém hoje no Brasil teria condição de chegar aos 100%. A média de benefícios hoje, que é paga pela Previdência Social, é de R$ 1.230. 65,3% em 2018 recebem um salário mínimo da Previdência Social. 82% recebem até 3 salários salários mínimos de Previdência Social. Então, essas são as pessoas que serão afetadas diretamente pela reforma da Previdência. E como a média é de 1.230, não tem ninguém rico, né? Rico, 2.200. Aí ele criou 3 regras de transição para você passar pela reforma, tá? São 3 regras
bem complexas, não são fáceis as regras que ele impôs, que ele está impondo, né? Não são regras simples de você cumprir. E nessas 3 regras que ele impõe, e outra coisa, quando eu falei da idade mínima de 62 e 65, é só o gatilho, tá? A partir de 2024, quando o IBGE demonstrar que nós aumentamos a nossa expectativa de vida, ele aumentará o ponto que o IBGE disser que nós vivemos mais. Hoje a nossa expectativa de vida é de 82 anos de idade, tá? A expectativa de vida do brasileiro aumentou. Então, a partir de 2024, o IBGE falou que nós vamos viver até 85 e será aplicado automaticamente na Previdência Social na idade mínima exigida. Então, essa idade é só um gatilho, tá? Outra coisa também que criou uma outra regra muito grave no benefício de pensão por morte. A pensão por morte, ela traz uma segurança para o contribuidor, para o instituidor, né? Tipo, eu vou trabalhar para, se eu chegar a falecer, os meus dependentes, os meus filhos, a minha família, ter uma garantia de que vão continuar sobrevivendo sem mim. E o governo, ele tira esse benefício de uma forma bem drástica. Ele coloca que esse benefício será pago, hoje ele é pago 100%, tá? Ele coloca que esse benefício será pago apenas 50% do salário de benefício dele e 10% a mais para cada dependente. Então, eu quero dizer para vocês assim, quando o governo ele coloca, por exemplo, um benefício por incapacidade permanente, aposentadoria por invalidez hoje, né? Esse benefício ele vai ser feito naquela forma de cálculo, se ele não for acidente de trabalho ou doença ocupacional, vai ser feito naquele cálculo que eu falei com vocês, 60% do salário de benefício inteiro. E aí, vamos colocar que não existe a isenção desse benefício somente para 100%, somente para acidente de trabalho. Não existe nessas doenças insidiosas, câncer, cardiopatia, não existe nenhuma previsão legal de que essas doenças também serão pagas 100% do salário de benefício. Então, vamos colocar que esse trabalhador, que ele tem 3 anos de contribuição, ou seja, ele nem sobeja os 20, certo? Nem chegou aos 20, nem mais sobejar. Então ele tem 3 anos de contribuição, contribuiu na certeza de que se ele viesse a falecer, ele teria segurança para sua família enquanto eles vivessem. Tá bom, ele veio ser cometido de um câncer, certo? No benefício de incapacidade permanente, ele já vai receber 60%, só os 60%, porque ele só tem 3 anos de contribuição. Ele planejou ter câncer, né? Aí tá, vamos supor que esse mesmo segurado com câncer, ele venha a falecer pelo câncer. E aí, no benefício de pensão por morte, que já era 60, no benefício dele por incapacidade, que já era 60, ele vai ser transformado no benefício de pensão por morte, que na hora que fizer o cálculo ele vai ser os 60, e ele vai ser colocado 50%. Então nós temos 60 por 60 por 50. E nesses casos aqui, o benefício será possível um valor inferior de um salário mínimo. Então nós teremos mais pessoas em situação de miserabilidade. E isso aqui você fala assim, mas são 2 folhas de custeio diferentes, o cara, ele contribuiu para ter essa segurança, uma segurança jurídica, né? Mas não tem essa previsão não, tá? Então é isso aí que nós vamos ter no futuro. E é injusto isso se você pensar que as pessoas não planejam ter acidentes, as pessoas não planejam ter AVC, as pessoas não planejam cardiopatia, a gente não planeja isso, esses acidentes que acontecem na vida da pessoa. E aí elas vão ter esse problema. Outra coisa que nós temos hoje, a pensão por morte, as cotas são reversíveis. Por exemplo, eu tenho um dependente menor de 18 anos e a partir da hora que ele alcança a maioridade previdenciária, que é diferente da maioridade civil, a maioridade civil é 18, maioridade previdenciária 21 anos. Então, a partir da hora que ele alcança a maioridade previdenciária, ele deixa a qualidade dependente. Essa cota que aquele dependente ele recebe, normalmente volta para o maior beneficiário, que seria, no caso, a viúva ou o viúvo. Ela volta aquela cota, vai voltando até que ela volta a receber os 100% do salário de benefício, aquela viúva ou a viúva. Aí o que acontece? Nesse caso da reforma, a cota não retorna. Ela não é reversível. Você perdeu a qualidade dependente, dançou, de forma que a família ficará apenas com os 50% daquele salário de benefício. Não há previsão de que ele aumente e ele pode ser inferior ao salário mínimo.
Outra coisa que ele muda, o abono do PIS, que hoje é pago até 2 salários mínimos, né? Para quem recebe até 2 salários mínimos e tem tido a contribuição, pelo menos um mês de contribuição no exercício anterior, é pago para essas pessoas. Ele vai ser pago agora para quem recebe apenas um salário mínimo, então muda também a previsão aí do pagamento do PIS. O benefício assistencial, já falei para vocês. E outra coisa que mais me preocupa é desconstitucionalizar os direitos sociais. É o mais preocupante. Se vocês lerem a PEC 06, vocês vão ver que todos os artigos dela começam assim, ó, até que lei complementar regulamente. Então, de forma que tirou os direitos sociais previdenciários da Constituição. De forma que se o governo quiser mexer, daqui 2, 3 anos ele quiser mexer, ele não precisa mais de emenda constitucional, ele precisa apenas de uma lei complementar para regulamentar os direitos que vão estar ali previstos. Então é muito perigoso isso, porque previdência, nós falamos que previdência é presente, passado e futuro, então previdência não pode ser matéria de governo, é matéria de Estado. Nós temos que proteger o trabalhador e que ele tenha uma segurança de que ele vai contribuir hoje para uma previdência, para quando ele quiser aposentar, ele ter a garantia de que ele vai se aposentar. Ele não pode ser maleável ou flexível dessa forma, a previdência social da maneira como o governo quer. Isso é preocupante, desconstitucionalizar a previdência, os direitos sociais. Outra preocupação que a gente tem é com relação a... Ele fala assim, uma das coisas que os advogados mais reclamam é com relação à DRU, né, as vinculações das receitas da União. O governo pode hoje, desde 1993, ele pode fazer isso, quando o Fernando Henrique criou o Fundo Emergencial de Emergência, o Fundo de Seguro de Emergência, porque o caixa da Previdência era superavitário. Então ele falou, gente, como é que eu tenho um caixa da Previdência superavitário e eu estou precisando tanto de dinheiro, então vou criar um fundo social de emergência. Eu posso tirar dinheiro daqui para poder investir em outras áreas. Ok. Só que desde 93, esse dinheiro vem sendo retirado e não vem sendo reposto no caixa da Seguridade Social. E o governo fala assim, então uma das coisas... E aí esse Fundo Social de Emergência acabou virando a DRU, que a gente fala de desvinculações das receitas da União, onde o governo pode retirar do caixa da Seguridade Social até 30% do dinheiro que está ali previsto. Agora eu pergunto para vocês uma perguntinha bem simples. Se eu tenho um caixa deficitário, como é que eu tiro o dinheiro dele? Né? Tá. Então ele pode retirar 30% do caixa da Seguridade Social para investir em outras áreas. O governo nunca prestou contas do que ele investe com esse dinheiro da DRU e ele também não tem transparência com relação ao investimento. Aí o que ele fala? Gente, vocês estão reclamando tanto, nós vamos acabar com a DRU. Aí a gente foi estudar como é que ele seria esse acabamento da DRU, como é que ele tiraria a DRU. Se é tão importante e vital para o governo ter esse dinheiro lá. Ele muda a natureza das contribuições previdenciárias. Ele muda. A contribuição previdenciária, a contribuição social, ela tem finalidade e ela é vinculada ao benefício. Então, quando ele muda a natureza da contribuição social, ele vai tirar a finalidade e o benefício que está ali. A contribuição foi feita para tal benefício. Ele tira a finalidade dela, então ela vira o quê? Imposto. Se é imposto, nós vamos cair no caixa geral. Nós não vamos ter mais o caixa de Seguridade Social. Aí ele não precisa mais da DRU mesmo, porque aí ele pode retirar quando ele quiser e não precisa prestar conta de tudo isso. Então, é uma das outras críticas que a gente faz. Outra coisa que ele fala também é quando ele abre espaço para capitalização. A capitalização é o que foi feito no Chile, inclusive o Paulo Guedes participou. A capitalização foi instituída no Chile na época da ditadura, do Pinochet. Então vocês imaginam se lá eles poderiam reclamar da capitalização naquela época, eles não podiam. E hoje o Chile é um país que mais morre idosos, suicídio por conta da miserabilidade. Eles não têm condições de se manter ou serem mantidos pelos seus filhos que estão na mesma situação de miserabilidade e aí eles acabam suicidando, porque aí o governo agora dá assistência. Assistência não é para ser previsto como regra, gente. Assistência é só para quem dela precisa. Nós contribuímos para ter previdência, não é favor que o governo está fazendo para a gente contribui para ter isso, é contrapartida, tá? Aí o que muda aqui? Atual, tempo de contribuição 30 e 35 anos, homem e mulher. Aí, e por idade, a gente tem mulher com 60 e 65 anos e o tempo de contribuição, a carência é de 15 anos. O que o governo quer mudar? Tempo de contribuição ele quer mudar
para 62 e 65 anos e aumenta o tempo de contribuição para 20, não mais 15. Então não tem mais aposentadoria por tempo de contribuição. E para o servidor público ele coloca 30 anos o atual deles é 30 por tempo de contribuição e 55 de idade, para mulher 35 tempo de contribuição para homem e 60 de idade. Eles têm que ter 10 anos no serviço público e 5 anos no cargo. A idade, mulher 60 e homem 65, 10 anos no serviço público e 5 anos no cargo. Tem umas regrinhas para as emendas constitucionais. Então ele unifica tudo para o servidor, para o contribuinte normal ele coloca 20 anos, para o servidor ele coloca 25 anos de contribuição e exige 10 anos no serviço público e 5 anos no cargo. Tá? Então a regra é chegar até que fique. Agora vamos olhar como é que fica a questão do professor, gente. Olha aqui. A regra atual, a mulher aposenta com 25 anos de tempo de contribuição, o homem com 30 e não tem idade mínima do professor aposentar. Tem uma regra regra progressiva da aposentadoria por idade, que a mulher tem que ter 81 e o homem 91. O professor sempre teve 5% a menos, 5 anos na idade a menos para poder aposentar. Aí, o que ele quer fazer? Ele unifica a idade e o tempo de contribuição, ele coloca a idade 60 anos, que nós não temos idade para professor, 60 anos, homem e mulher, e exige de ambos 30 anos de contribuição. Ele vai exigir do segurado comum 20 anos, do professor 30 anos de contribuição. Quem vai querer ser professor? Né? Ninguém quer ser professor, eu prefiro ter 20 do que 30, gente. E outra coisa, matemática. E professor universitário não tem as regras do magistério, tá? Professor universitário não tem estresse em sala de aula, a gente não tem problema nenhum com o aluno, é só para ensino. Agora vocês imaginam, a gente não aguenta 2 filhos, eu tenho 2 filhos, eu não aguento passar o dia inteiro com esse menino. Imagina um professor que passa com 20 meninos, 25, gente. Não é? Então é alguém que não tem noção de que é passar o dia com 25, 20 crianças, né, para dizer uma coisa dessa. Como é que é feito o cálculo, já falei para vocês como é que vai ser feito. As regras de transição, gente, ela chega a ser uma piada, mas eu vou falar para vocês e não riam, por favor. O tempo de contribuição mais a idade, se você tiver 56 anos, mulher, e 61, homem, você vai estar na regra de transição, tá? É a única informação que a gente tem que nos dá uma certa segurança para dizer que se você tiver 56 anos, mulher, e 61, homem, você está na regra de transição. Tá? Então, é essa aqui. E outra coisa, mulher, em 2019, você tem que ter 86 pontos, mas em 2033 você tem que ter 100 pontos, ou seja, tem que somar o tempo de contribuição mais a sua idade para você aposentar. Lembrando que você vai ter que ter os 30 anos de contribuição na regra de transição. Então é melhor você ficar na regra nova, gente, com 20 anos, do que esperar os 30 anos. É umas coisas que se fala assim, quem fez isso? Né? O homem, a mesma coisa, 35 anos de contribuição. A regra dele pelos pontos hoje é de 96 pontos. Em 2028, ele terá que ter 105 pontos. Vocês viram aqui que o homem, a regra de transição dele para em 2028, a mulher em 2033. 5 anos a mais que o homem que nós teremos aí, tá? Aliás, essa é a regra, em todas as regras de transição, a mulher é sempre mais penalizada. Porque se eu não implementei, 2019, aprovou a PEC, eu não implementei as condições aqui, eu vou ter que implementar, além da minha idade, de 62 anos, eu vou ter que ter os 20 anos de contribuição. A mulher, em média, ela vai demorar para alcançar a idade, porque cada 1 ano dela aumenta 6 meses na exigência, ou seja, é uma escada que você nunca vai conseguir chegar no final dela. Tá? Então, e aí, você, além de completar os 62 anos, você tem que completar os 20, que você só tinha 15. E cada ano aumenta 6 meses. Então você vai subindo, de forma que você vai demorar 7 anos para você aposentar nessas regras. De 5 a 7 anos para você aposentar nessa regra, que a mulher vai chegar à idade do homem para aposentar aos 65 anos de idade.
Isso porque eles deram uma mexida que nós chegaremos em 67, naquela que o Onyx Lorenzetti, que eu chamo é Lorenzoni, mas eu confundo ele com o chuveiro elétrico. Então, ele, na regra que ele soltou lá, né, o spoiler que ele soltou lá, ele falou que seria 67 anos que a mulher chegaria. Nós passaríamos da idade do homem, porque eles acham que a mulher, porque ela vive mais, ela dá mais prejuízo à Previdência Social. Mas eu tive a oportunidade de escrever um artigo sobre esse assunto, né, a Previdência e o direito ao envelhecimento, e aí eu pude ler vários autores, onde ele fala, inclusive uma goiana, Elodie, e ela traz as pesquisas de por que a mulher vive mais. A mulher dirige melhor, a mulher faz mais saúde preventiva, a mulher não pratica esportes radicais, são muito poucas mulheres que fazem isso, então por esse motivo as mulheres vivem mais. Então nós seremos penalizadas porque a gente vive mais, só que a gente trabalha mais. A gente tem jornada dupla, tripla. Quantas de vocês estão aqui preocupadas com o menino que está na escola, com não sei quem, com o marido, com o pai, com a mãe que está doente? É a gente que para de estudar para criar os filhos, é a gente que para de estudar para cuidar de gente doente. Quando eu iniciei aqui na universidade, eu iniciei na primeira turma, e eu tive que parar por 2 anos porque eu tive filhos. Então, é a gente que para na nossa caminhada laboral para poder cuidar da família. Então, a gente também trabalha muito mais. E talvez seja esse o segredo, que a gente vive mais também, a gente não fica quieta, né? Então, talvez seja esse o segredo. Aí, o que acontece? Um outro ponto, que se você estiver faltando 2 anos para você aposentar, para você ter o tempo, não a idade, se você estiver faltando 2 anos para você aposentar, o governo te dá um bônus, um pedágio de 50% para você poder cumprir no tempo que falta. Por exemplo, você tem 29 anos de contribuição, falta 1 ano, você vai trabalhar mais 1 ano e meio. Só isso, tá? Só mais 1 ano e meio para você poder alcançar. Essa é a regra, assim, que melhor atende. Mas o governo sinalizou ontem que vai mudar essas regras, vão simplificar as regras de transição, porque realmente ele concorda que é difícil entender as regras de transição e de que ela não abarca toda a população laboral, toda a população dos trabalhadores. Porque você imaginar que se você tiver um pulo de aposentar e no dia seguinte tiver a aprovação da lei, ela entrar em vigor, você não aposenta mais, você terá que ter os novos requisitos, tá? A aposentadoria da pessoa com deficiência, que a gente entendeu que foi um grande avanço, a Lei Complementar 142 foi um grande avanço para você poder trazer para o mercado de trabalho, para a inclusão social dos trabalhadores que fossem portadores de alguma deficiência. O governo também vai mexer nessa aposentadoria do portador de deficiência, da pessoa com deficiência. Hoje nós temos da seguinte forma: a mulher, se o grau dela for leve, 28 anos de contribuição, o homem 33 anos de contribuição. Se for moderada, 24 anos de contribuição para a mulher e 29 para o homem. Se for grave, 20 anos de contribuição para a mulher e 25 anos de contribuição para o homem.